Então, pronto, começar a gravar. Vamos começar, então, nossa aula aqui, né, do dia 13. Hoje vamos falar da equação da continuidade. Então, a gente já vai pegar aquele teorema de transporte de Reynolds, aplicar a nossa primeira equação da continuidade. Pessoal, eu não sei se vocês viram, mas eu regravei a aula de teorema de transporte de Reynolds, né, como vocês ficaram um pouco ali confusos em algumas partes para entender o desenvolvimento. Então, eu até gravei uma aula mais devagarzinho, né, desenhando mais, e disponibilizei para vocês. Estava até no Notícias do CIGA, né, e já tinha colocado também, naquela aula que eu regravei, essa parte que era referente à equação da continuidade. Né? Então, hoje eu vou partir do teorema de transporte de Reynolds para a gente já fazer a equação da continuidade, né, fazer exercícios aí, então já peguem aí lápis, calculadora, papel, que os nossos exercícios hoje já começam a valer aqueles extras da unidade 2. Eu acho que vocês viram lá adicionado, né, a quantidade de extras lá que vocês tinham, adicionado lá 0,1 para cada extra, já é alguma coisa, viu, gente? Então, nossas aulas, continuem seguindo aí o canal no YouTube, nos atendimentos, as monitorias. Eu liberei também no Multiprova, tanto a vista do questionário quanto a vista da prova e a rubrica referente ao relatório, né? O nosso relatório lá da atividade prática de simulação. Não hesitem, olhem, né? Se tiver alguma dúvida, o Wilton aí já vai me mandar um e-mail, que ficou uma dúvida lá da correção de uma questão dele. Né? Então, olhem com calma, né? Eu postei um vídeo também explicando como era o desenvolvimento esperado para cada questão. Então, para que não fique nenhuma dúvida, para que a gente faça esse processo aí avaliativo se tornar o mais transparente possível. Então, como prometido, eu acho que, nem me lembro, acho que foi sexta, foi sábado, eu já tinha liberado todas as notas, né? E o vídeo saiu hoje, para quem ainda assim, mesmo com a vista no Multiprova, ainda tenha ficado alguma dúvida da resolução e da resposta esperada. Então, vê a resposta esperada, assiste o vídeo, né? Para fazer um questionamento embasado aí, se for realizar alguma contestação. E, como eu disse, a gente vai começar hoje a nossa equação da conservação da massa. Né? Então, seguindo aqui o nosso fluxograma aqui, até o dia 15, talvez um pedacinho ainda da semana que vem, a gente ainda siga nas equações básicas na forma integral, né? Depois a gente vai passar aí para a análise do escoamento incompressível e a análise diferencial do escoamento. A nossa avaliação vai ser o mesmo modelo da avaliação 1. Então, acho que ficou bem claro como a gente está fazendo essas divisões aí, 10% do questionário, 10% da prática de simulação, 80% da prova. Reforço, essa é a hora já de quem vai fazer o projeto da terceira unidade, já começar a pensar no projeto, certo? Já começar a desenvolver, a pensar no tema, né? Eu já recebi, eu sempre me esqueço quem foi que já me mandou aí e-mail, que já está pensando no tema, né? No braço mecânico. Então, pessoal, já começa a precisar na terceira unidade, já ter esse projeto já em andamento. Né? Mas na segunda unidade a gente ainda vai seguir a mesma configuração de avaliação da primeira unidade. Na aula da semana passada, na aula da quinta-feira passada, a gente falou, né, das leis básicas, falamos de todas elas, falamos da conservação do momento, segunda lei de Newton, a quantidade de movimento angular, e primeira e segunda lei da termodinâmica. Falei também que vamos utilizar aquele teorema de transporte de Reynolds para chegar nas nossas equações básicas. Essas equações, gente, a gente usa até, né, a terceira unidade. Tem conteúdo lá na terceira unidade, quando a gente estiver falando de escoamento viscoso de fluido, escoamento de fluido viscoso, escoamento interno, a gente ainda vai estar usando essas equações aí, que elas são da mecânica dos fluidos. E hoje o nosso foco é na conservação da massa. Então, a gente já viu que dentro de um sistema, né, aquela massa de fluido, ela é fixa e identificável. Ela não vai variar. O meu sistema ele é envolto por fronteiras, eu não perco fluido para a vizinhança. Então, essa quantidade aí de massa, ela é fixa e identificável. É composto por uma mesma quantidade de matéria em todo instante do tempo. Ou seja, a gente vai considerar aqui que a variação de massa ao longo do tempo no sistema é igual a zero.
E aí, daquela mesma consideração, para que a gente analise essa massa, né, com a descrição, né, lagrangiana, né, faríamos, então, a integral dessa massa aqui, né, de um infinitesimal de massa. Já para uma descrição euleriana, onde olharemos para o volume de controle, né, trataríamos, então, da integral no volume, né, massa dV. Então, uma vez aqui que a gente já sabe qual é a relação massa específica, que é massa por volume. Até aí, falamos disso na aula passada, e a gente vai pegar esse conceito, utilizar o teorema de transporte de Reynolds para chegar, né, na nossa equação do escoamento na forma integral. Hoje a gente vai falar só da equação da conservação da massa. Na próxima aula, na aula de quinta-feira, a gente vai falar, né, da quantidade de movimento, né, do momento linear, e aí seguindo a energia até chegar na nossa equação de Bernoulli. E o que foi que Reynolds fez com esse teorema? Ele fez uma ligação, né, entre o que se passa no sistema e o que se passa no volume de controle, localizado, perdão, dentro desse sistema. Então, o volume de controle ele é arbitrário, né? A gente vai ter aqui para cada região as nossas superfícies de controle. E aí, se vocês assistiram um vídeo lá postado, né, tá explicando essa superfície de controle, eu vou reforçar para onde aponta a área, para onde aponta o vetor velocidade. E Reynolds fez essa análise em 2 diferentes tempos, no T0, onde o sistema coincidia com o volume de controle, então eu tinha um fluido aqui, né, coincidente nessas duas regiões, sistema e volume de controle, e depois que o fluido se desloca, a formação dessas três regiões. Então, essa região vermelha aqui, com esses traços vermelhos, é para onde o fluido se deslocou. Na minha região 1, no tempo 0 mais ΔT, eu não tenho mais fluido, né? O meu fluido se movimenta, então eu não tenho mais fluido fazendo parte do volume de controle. A minha região 2 e 3, ela é a região coincidente do volume de controle do sistema. E na minha região 3 é a minha porção de sistema, onde o fluido, após se movimentar, ele faz parte, não mais da 1, agora da 3, no tempo T0 mais ΔT. Então, falamos disso na aula passada, para chegar no teorema de transporte de Reynolds. Né, se a gente for analisar isso num conduto, numa tubulação, né, que eu disse a pessoa, fica mais fácil a gente analisar isso, a gente pensar nesse movimento do fluido numa tubulação. Então, se essa linha aqui tracejada, aqui pontilhada, for o nosso volume de controle, né, aqui já é no tempo 0 mais ΔT, o que é que acontece com o fluido? Ele se desloca, a porção dela passa para fora do meu volume de controle, que é a nossa região 3, né? E parte já não mais pertence aqui, eu não tenho mais fluido na região 1. E essa região cinza aqui que eu vou pintar verde, né, é justamente a nossa superfície de controle. E por que é que a gente vai precisar, né, analisar essa superfície de controle? Porque a gente vai sempre verificar para onde aponta, né, essa área da superfície de controle é sempre para fora. Aqui também eu vou ter uma outra superfície de controle. Vou desenhar aqui que não está dando para ver, não aparece no desenho. Mas o fluido está escoando em que sentido? Ele está escoando, né, da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho velocidade e a gente vai sempre apontar para a região 3, né, para fora dessa superfície de controle, onde ele aponta para a região 3. Então, eu tenho aqui dA, né, quando multiplicado vai ser um produto aí escalar. Se no mesmo sentido, observem aqui essa figura, eu vou ter um sinal positivo. Se dA aponta no sentido aí contrário do vetor velocidade, como é esse caso, onde está apontando para a região 1, né, a gente vai ter o sinal negativo. É porque isso é importante, porque a gente vai precisar sempre verificar onde é que está a entrada do fluido no meu volume de controle, onde é a saída do fluido no meu volume de controle. Que isso é o que vai determinar os nossos sinais dos fluxos. Né? Quem é que vai subtrair, quem é que vai somar, qual é o fluxo que vai subtrair, qual é o fluxo que vai somar no escoamento daquele fluido. E aí fizemos para cada região, região 1, 2 e 3, onde a gente tem aqui, né, a derivada ao longo do tempo dessa integral no volume de controle, da propriedade extensiva, essa propriedade extensiva que a gente vai trabalhar com várias propriedades, hoje é com a massa,
vezes a massa específica, dV. Aqui são os fluxos na região 3, né, positivo, porque lembra do desenho passado, aponta na mesma direção do vetor velocidade. Já para a região 1, negativo, porque essa minha área aponta no sentido contrário do vetor velocidade. Então, no final, se a gente substitui aqui, esse aqui é o meu termo 1, esse é o meu termo 2, esse é o termo 3, a gente chega no teorema de transporte de Reynolds. Foi o que fizemos na aula passada, que está no vídeo disponível para vocês lá no Siga. Eu vou até colocar esse vídeo também no YouTube, mas eu preferi já disponibilizar para vocês direto. Todo mundo recebeu o e-mail lá com o vídeo, né? Explicando que era uma parte já da revisão do teorema de transporte de Reynolds e desse assunto que a gente também inicia hoje, que é da conservação da massa. E esse é o teorema de transporte de Reynolds, né, que diz que a taxa de variação dessa propriedade, né, ao longo do tempo no sistema vai ser igual, né, a essa taxa de variação, essa quantidade dessa propriedade contida no volume de controle, né, que a gente chama ali de acúmulo, mais os fluxos, né, os fluxos líquidos dessas propriedades extensivas, né, na superfície de controle, que é justamente o que saiu da minha região 1 e passou para a região 3 daquele desenho mostrado anteriormente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Isso ainda é referente à aula passada. Eu fiz uma revisão para que a gente chegue, né, para que a gente parta, na verdade, do teorema de transporte de Reynolds e chegue na nossa equação da continuidade. Boa noite, Paulo. Boa noite. Torço para que ocorra tudo bem. Foi ontem, não foi? Acho que foi ontem, só a prova. Vamos lá. Obrigada, Lani, obrigada. Ah, anteontem. Verdade, hoje já é 13, foi domingo. Obrigada, Lani. Tranquilo, então vamos começar. Vamos pegar esse teorema de transporte de Reynolds e vamos aplicar aí para obter a nossa equação da continuidade. Lembrando que para a equação da continuidade, na natureza, nada se cria, nada se perde, né? Tudo vai se transformar. A gente não tem, nossa massa é fixa e identificável. E se eu digo que a quantidade de massa é fixa e identificável, não tem variação da massa ao longo do sistema. Isso aí vai ser igual a zero. Então, aquele nosso teorema de transporte de Reynolds ali, total, ele vai se igualar a zero. Então, partindo dele, então isso aqui vai ser igual a zero, partindo daqui. Então, tudo isso daqui vai ser igual a zero. Porém, quem é essa minha propriedade aqui extensiva? Se a gente está falando da massa, então a minha propriedade intensiva, o meu Nzinho aqui vai ser, lembrem, propriedade extensiva é a propriedade intensiva dividido pela massa. A nossa propriedade intensiva que a gente vai tratar aqui na equação da continuidade é a própria massa. Né? Depois a gente vai falar de momento linear, depois a gente vai falar de energia, mas a primeira vai ser a massa. Massa dividido por massa vai dar 1. Então, vou substituir aqui, isso aqui vai ter o valor de 1. Então, o nosso teorema de transporte de Reynolds aqui, eu já sei que isso é 0. Aqui é 1. Aqui é 1. Vamos rearranjar ele aqui. Arrumar aqui esse teorema de transporte de Reynolds. Ó, aqui é 1, né? Não vou precisar colocar. Igual a 0. Então, a gente tem que a taxa aí de acúmulo, né, no volume de controle, a variação aí ao longo do tempo da integral do volume de controle massa, dV, mais a integral na superfície de controle, massa específica, VdA. Eu passo para o outro lado, né, eu posso aí fazer aqui o jogo de sinais, né? Tanto faz como vocês queiram reorganizar isso, eu prefiro sempre deixar aqui dessa forma, mas eu vou fazer, o que eu vou explicar agora são alguns casos especiais, algumas considerações especiais a se fazer a respeito dessa equação da continuidade. Toda vez que a gente vê um problema, a gente vai ter que analisar, né? O regime é permanente, o fluido, o escoamento é compressível, o escoamento é incompressível, o escoamento é uniforme, não uniforme, então a gente vai ter que fazer essas análises. E essa equação aqui, final, ela ainda pode ser
simplificada, né, a depender da nossa situação problema que vai ser resolvida. Então, esse termo diz que a taxa, né, de variação dentro do volume de controle vai ser igual a menos ou esse outro termo que significa o fluxo líquido, que é os fluxos aí na entrada e na saída, né, do volume de controle, onde ele vai passar ali pela superfície de controle. A gente vai ter sempre, lembrem que o volume de controle, ele é arbitrário, né? A gente que vai escolher o nosso volume de controle para fazer essa análise. Vou dar um exemplo aqui de um volume de controle já determinado, por exemplo, nessa figura aqui, nessa imagem. A gente tem uma canalização, aqui um tubo enchendo esse reservatório de água, né, de fluido, e aqui a gente tem a saída. Então, observe que essa região pontilhada aqui, essa região aqui pontilhada é o nosso volume de controle. Então, a gente vai ter uma superfície de controle aqui, e uma superfície de controle aqui. E vamos ter que analisar. O reservatório está sendo preenchido por essa canalização, né, e saindo aqui nessa outra tubulação ligada ao reservatório. Então, o sentido do fluxo é esse. Então, olha aqui o nosso vetor velocidade, o sentido dele. E sai aqui nesse sentido. E aí, vamos analisar para onde aponta, né, a área. Então, a área vai sempre apontar para fora da superfície de controle. Então, nessa região aqui, a gente vai ter esse produto escalar aqui positivo, VDA, né? E nesse caso aqui, como aponta para sentidos diferentes, ele vai ser negativo. Então, se a gente verificar aí essas relações geométricas, né, entre esses vetores de velocidades, o que isso quer dizer? Se eu tiver, né, para que ocorra o acúmulo de fluido aqui nesse reservatório, eu vou ter que ter um maior fluxo de entrada do que de saída, né? Assim eu tenho um acúmulo. Só se eu tenho o aumento do fluxo de saída, né? O fluxo de saída é maior do que o fluxo de entrada, eu vou ter uma redução dessa quantidade, né, de fluido aqui no reservatório. Tudo bem até aí? Tranquilo? Estão compreendendo o que eu estou falando? Até aí sim, professor. Obrigada. Se alguém botou aqui no chat. Obrigada, Aslan. E aí, quais são esses casos especiais, né? Então, primeiro a gente pode ter aí uma situação de fluidos incompressíveis. O que é que significa analisar o escoamento de fluido incompressível? Fluido incompressível é aquele onde não tem a variação da massa específica. A massa específica ela é constante. Ela não vai variar nem ao longo do espaço, nem ao longo do tempo. Ó, a minha massa específica aqui, ela vai ser constante. Então, eu posso, se eu passar isso para o lado de cá e ele ficar negativo, né, vou poder dividir massa com massa, que vai dar 1. Então, se reduz aí já a nossa equação da continuidade, né, a variação do volume de controle ao longo do tempo, mais esses fluxos. Esse fluxo aqui vai ser VDA, é velocidade vezes área. A gente vai estar falando de um fluxo volumétrico. Já eu vou denominar todos esses fluxos também para vocês, que a gente vai trabalhar de fluxo volumétrico, fluxo mássico, fluxo em peso. Eu vou mostrar a diferença de cada um deles. Tem que a gente já falou também que o volume de controle ele não se deforma, né? Ele tem um tamanho e forma fixa. Então, ó, esse termo também aqui vai embora. Se eu não tenho variação no volume de controle ao longo do tempo, significa que, né, para um escoamento de fluido incompressível, onde a massa específica também é constante, os fluxos serão igual a zero. O fluxo volumétrico vai ser igual a zero. Então, observe que isso nada mais é do que a nossa vazão, né? Eu vou ter aí a velocidade metro por segundo, vezes a área, metro quadrado,
então teremos metro cúbico por segundo. Ou seja, dimensão, comprimento por tempo, né? E a unidade aí é metro cúbico por segundo, litro por segundo, centímetro cúbico por minuto, né? Isso é denominado, então, a vazão volumétrica. Uma outra análise que a gente pode fazer também é, voltando para aquela questão do sentido, né, da área e da velocidade, é que se a gente está trabalhando na entrada, né, se a gente está falando de fluxo, o fluxo ele ocorre aonde? No volume de controle. Né? Então, qual é o fluxo da entrada e qual é o fluxo na saída? Então, a gente vai ter que analisar aqui, ó, essa integral na entrada de VDA, mais a integral aí na superfície na área, na superfície de controle da saída, VDA igual a zero. Mas a gente já falou desses sinais. Então, na entrada, se ele aponta aí, né, em sentido diferente, o cosseno de 180 vai nos trazer um valor negativo aqui desse fluxo. Mas o da saída ele vai seguir positivo, igual a zero. Então, a gente pode aí rearranjar isso, levar a entrada para o outro lado da igualdade, onde nos diz que o fluxo de entrada vai ser igual ao fluxo de saída. Então, é o que acontece, a gente está tratando de uma região, de volume de controle. Quantidade de massa é fixa e identificável, o fluido ele vai passar, eu não vou ter nenhum tipo de acúmulo dentro do volume de controle. Todo fluxo que passar, né, que pelaquela região ali 1, ela vai sair pela região 3, né, ao longo de um tempo. Por isso que a gente está falando metros cúbicos por segundo, a gente está tratando de um fluxo volumétrico. Então, o primeiro fluxo aí que a gente está tratando quanto à equação da continuidade. Então, só lembrando que isso é para um escoamento de fluido incompressível. Vermelho não, amarelo. Só lembrando que isso é para um escoamento de fluido incompressível e a gente vai, então, partir de que a vazão de entrada deve ser igual à vazão de saída. Então, eu não tenho variação de massa dentro do volume de controle, os fluxos que entram, o fluxo que entra vai ser igual ao fluxo que atravessa essa superfície. Se vazão, né, essa velocidade média aí do escoamento, ela pode ser estimada também por meio desse fluxo, dessa vazão volumétrica. Né? Vazão é a velocidade média vezes a área. Então, se a gente isolar essa velocidade média aí, ó, temos velocidade média igual a vazão por área. Mas a gente já sabe, ó, se eu trago isso daqui, a gente já sabe que isso daqui também é vazão. Mostrei lá atrás, isso aqui é o fluxo volumétrico, a integral aí, VDA. Então, a gente pode estava aqui nesse slide, a gente pode substituir isso daqui aqui, onde temos vazão. Então, se a gente não conhece essa vazão, como tinha na nossa prova, né? Que vazão era 50 litros por segundo, 20 litros por segundo. Mas se a gente não conhece essa vazão, a gente pode integrar nessa área VDA e encontrar também a velocidade média. Aqui eu substituir isto aqui. E aí podemos obter essa velocidade média, conhecendo aí, né, calculando aí essa integral VDA sobre a área. Isso também é bem importante, a gente vai usar aí mais para frente. Só abrir aqui para cá. Vamos para mais alguns casos especiais aqui. Tá? Então, a gente já falou para escoamento incompressível, que a massa específica é constante. Fluido compressível. Então, o que é que difere um fluido compressível de um fluido incompressível? O fluido incompressível, né, ele tem uma massa específica constante, já o compressível tem uma massa específica variável. Pode variar aí ao longo de X, Y, Z ou ao longo do tempo. Ou seja, não podemos mais, né, considerar que essa massa específica ela é uma constante. Mas
né? Lembrem que o volume de controle ele é fixo, né? Indeformável, esse termo ainda assim da nossa equação da continuidade é anulado. A gente fica apenas com a integral na superfície de controle, massa VdA igual a zero. Tá? Isso aqui é o fluxo mássico. Né? A gente tem aqui a massa específica, então isso é chamado de fluxo mássico. Massa, velocidade, dA. É fluxo mássico aí. E aí a gente está dizendo também, da mesma forma que o fluxo volumétrico, que o fluxo mássico que entra é igual ao fluxo mássico que sai, que deixa o nosso volume de controle. O que a gente precisa compreender quando a gente estiver resolvendo uma situação, um problema, é se o fluido vai ser compressível ou incompressível. Se o escoamento é uniforme, né, aqui está a nossa equação total da continuidade, lembrando que o volume de controle é fixo, né, é indeformável, mas se esse escoamento é uniforme, significa dizer que essa velocidade é constante ao longo de toda a área da seção transversal. Então, se ela é constante, se essa velocidade é constante, a gente não precisa, né, realizar aí essa integração, porque a gente vai ter ali, não há uma variação, a minha velocidade é uniforme, então a gente vai simplesmente realizar a multiplicação da massa VdA, massa específica vezes velocidade vezes a área. Isso aí para escoamento uniforme, a gente tiver ali aquela informação de que aquela velocidade é constante. Se não, a gente vai precisar conhecer, né, a função da velocidade para aquele escoamento. E aí sim integrá-la. Né? A gente vai fazer um exemplo hoje com integral, vai fazer um exemplo hoje com escoamento uniforme. Né? O objetivo é que a gente consiga fazer uma maior quantidade aí de exercícios para aplicar já essas equações aí obtidas do teorema de transporte de Reynolds para cada lei básica da mecânica dos fluidos. Perguntas? Por enquanto está dando para acompanhar, professor. Então, acho que nos exercícios, quando chegar os exemplos, aí a gente vai conseguir compreender um pouco melhor, né? Visualizando. Já estamos Ser chegando mais nele. prático. Já estamos chegando Ou nele. descobrir que está com dificuldade. Ou descobrir, né? Das duas umas, Que é mais fácil, das né? duas umas. Mas se vocês entenderem já o que a gente está falando, quando a gente for para o exercício, não vai cair de paraquedas lá as fórmulas, né? A gente já está falando de compressível, incompressível, uniforme, não uniforme. Então, só recapitulando todos os fluxos que eu falei, né? O fluxo volumétrico. A gente vai ter velocidade vezes área. Então, se a gente pensar aqui nas unidades, né? Essa aqui eu já representei lá atrás, a gente vai ter metro cúbico por segundo. Fluxo mássico, né? Pessoal, vocês vão ver também representado em alguns livros, né? Que esse M aqui, com essa bolinha, né? É o mesmo que fluxo mássico, né? Que é a massa específica, quilograma por metro cúbico, vezes a velocidade, vezes a área. Né? Então, a gente vai ter aí quilograma por segundo. Né? Então, aqui a gente tem qual o volume que atravessa a área por tempo. Aqui a gente tem qual é a massa que atravessa uma determinada área ao longo do tempo. Se eu sei que velocidade vezes área é o fluxo volumétrico, eu posso dizer também que o fluxo mássico vai ser a massa específica vezes o fluxo volumétrico. Por fim, o fluxo em peso, né, que vai ser o peso específico vezes a velocidade vezes a área. Né? A gente já tem aí Newton por segundo, né, vai ser a nossa unidade. Ou o peso específico vezes o fluido volumétrico. Em que caso eu uso, professor, esse fluxo em peso? Na verdade, algumas não tem um... quando é que eu uso o fluxo em peso? Não tem um... eu posso ter um fluido compressível e encontrar o fluxo mássico? Sim, é só eu pegar o volumétrico e multiplicar pela massa. Né? Só tem como você sabe que ela é constante, então eu não preciso, por exemplo, multiplicar, porque eu sei que ela vai se manter constante. Mas o fluxo em peso, quando a gente quer considerar a gravidade, então, algumas situações, problemas que a gente vai ter lá, Newton por segundo. Então, o que a gente faz?
é trazer esse fluxo em peso para fluxo volumétrico, para fluxo mássico também. Não tem um... A gente pode obter para qualquer escoamento os 3 fluxos. Né? Não vai existir um específico. Ah, não, para um escoamento assim eu vou ter... Eu posso chegar e calcular o fluxo mássico da água, por exemplo. Eu sei que a água ela é incompressível, mas a partir do momento que eu estou considerando aquela massa específica, eu estou calculando quanto de massa vai passar ao longo do tempo. Mesma coisa para o fluxo em peso. Né? Quanto é do nosso peso aí, em newtons, vai passar pelaquela... Nossa força vai passar pelaquela área em um determinado tempo. Não tem uma Estou perguntando porque eu nunca vi, assim, na minha vida. Mas usa sim. A gente usa aqui. Tem várias questões que a gente vai ter o fluxo em peso. Né? Aí o que a gente faz é transformar esse fluxo em peso em volumétrico, em mássico, a depender da informação que a gente queira. Então, obrigado. Nada. Então, só também, já que a gente está falando de fluxo, todo fluxo que entra é igual a todo fluxo que sai, né? Não importa quantas entradas nem quantas saídas a gente tenha. Né? Então, eu posso ter uma entrada, o fluxo de entrada vai ser igual ao somatório dos fluxos de saída. Né? Se eu mudo a área, né, o meu fluxo ele vai se manter constante. Olha o que a equação da continuidade diz. Né? O meu fluxo é constante. Professora, mas a velocidade muda? Muda. Né? Se eu diminuo a área, minha velocidade aumenta. Se eu aumento a área, minha velocidade diminui, mas o fluxo continua sendo o mesmo. A gente vai ver também quando chegar, né, na equação da energia, quando a gente estiver trabalhando com o Bernoulli também, né, existe aí a relação de fluxo, de velocidade com pressão, né, das nossas energias, cinética, potencial e de pressão também, energia interna. Mas lembre, o fluxo se mantém, gente, ele não vai variar. Não importa quantas entradas, nem se eu tenho uma redução ou aumento de diâmetro. Vamos lá, vamos fazer esse exercíciozinho aqui já para a gente já começar. Vou começar do bem simplesinho, tá? Do bem tranquilo, para a gente já ver como é que a gente vai aplicar essa equação da conservação da massa. Vamos fazer um valendo? Fazer um valendo aí para os... Vamos fazer para os 2 primeiros sempre, para ver se vocês falam mais, interagem mais aí nessa aula. Estão muito calados. Vamos fazer aí um valendo. É o cansaço, professor. Terça-feira ainda, Pedro. Ânimo, Professora, minha folga é só na quinta-feira, professor. Tô na metade ainda. Toma um café. Minha folga é só no sábado, professora. Pra tá aqui, eu tô só misericórdia de Cristo. Toma um café para animar. Um trecho de redução em um tubo de água. Observe que aqui é uma redução aqui. Né? Tem um diâmetro de entrada. Então, aqui para a entrada o diâmetro é de 50 milímetros. E aqui para a saída o diâmetro é de 30 milímetros. Uma redução aí. Ele fala que a velocidade na entrada, né, a velocidade média aí através da seção, é de 2,5 metros por segundo na entrada. Ele quer a velocidade na saída. Então, ele está falando que é água. A água é um fluido aí incompressível. Então, vamos já fazer nossas considerações. Não tem variação do volume de controle. O fluido é incompressível, então eu posso também aqui desprezar essa variação de massa. Eu não vou ter, né, variação de massa específica na entrada ou da saída. Ele está dando aqui a velocidade média, né? Se a velocidade média aqui, ele não diz que há uma variação na velocidade aqui na entrada. Esse regime é uniforme. Tá? Mas vamos lá, vamos devagarzinho. A massa específica é constante, o volume de controle também é constante. Já fizemos essas considerações aqui na nossa equação, né, raiz aí da continuidade. Temos que a integral na superfície de controle VDA é igual a zero. Né? Os fluxos volumétricos, né, é igual a zero. Quem são esses fluxos volumétricos? A gente vai ter entrada e vai ter a saída. Vamos analisar os sinais. Já rabisquei tanto aqui. Observe que ele está dando sentido na seta azul, a velocidade.
né? A área vai apontar sempre para fora, então eu vou ter um DA aqui apontando para fora. Gente, fica difícil de fazer com o mouse aqui, um DA apontando para fora. Então, na entrada, a gente vai ter um fluxo negativo, ó, vetor velocidade e a área aqui velocidade e a área apontando no mesmo sinal. Na saída vai ser positivo e na entrada vai ser negativo. Então, a gente vai ficar com menos aí a integral aí na superfície de controle da entrada, VDA, mais a integral da saída, VDA igual a zero. Entenderam essa questão do sinal? Não, professor, explica de novo, por favor. Que a gente vai ter aqui, né, o sentido do vetor. Olha o sentido aqui desse vetor velocidade, nesse sentido, e da área que aponta sempre para fora, no sentido contrário. Então, a gente fazer cosseno de 180, esse meu sinal aqui vai ficar negativo. Sempre vai ser a área para fora? Sempre para fora da superfície de controle. Porque E o vetor velocidade então, sempre vai ser seguindo o fluxo, né, professor? no sentido do fluxo, sim. Que aqui é a minha região 2, né? Aqui, na verdade, aqui é a minha região 2, aqui é a minha região 3 e aqui é a minha região 1. Então, ele vai apontar sempre para fora do volume de controle, a área. Acho que todo mundo entendeu essa parte, não foi? Sim. A velocidade, ela é uniforme, né? Então, lembra que eu falei, quando a velocidade for uniforme, só que trocar aqui o lado de sentido, né, que vai ficar tudo positivo aqui. Se a velocidade é uniforme, ó, minha velocidade de entrada ali é uniforme, eu posso tirar da integral e simplesmente multiplicar a velocidade aí vezes a área. Lembre sempre disso, gente. A área vai apontar sempre para fora da superfície de controle e a gente vai seguir o vetor velocidade. Oi. Tá, dá 6,9 ou 7? Essa é Zé? Ó, É. César e Thaleson. Já acabei com esse extra. César e Thaleson. Então, ligeiro, viu? Então, a velocidade de entrada a gente já tem 2,5. A área, πd ao quadrado sobre 4, né? 0,05 ao quadrado, dividido por 4, né? Porque a minha área aqui, que ele disse que o meu diâmetro de entrada é de 50 milímetros e o diâmetro de saída de 30 milímetros. Então, quem vai ser a velocidade de saída? 6,9444 metros por segundo. Perguntem, me digam se entenderam. Comecei por uma bem facinha. Não, essa tá de boa, professora. Não vou mentir, não. Essa tá de ótima. A gente vai continuar usando os 6 dígitos, professora? O quê? Perdão. Não, desculpa. Tô dizendo que essa tá bem facinho. A gente deve continuar usando 6 dígitos. Ah, 6 dígitos, sim. Tá. Vamos fazer essa agora. Exercício 2. Ele fala que uma sala para fumantes deve acomodar 15 pessoas. Eu já vou aqui rabiscando aqui essas informações que a gente tem. Né, que fumam bastante. Os requisitos mínimos de ar fresco para essa sala é de 30 litros por segundo por pessoa. Você é responsável pelo projeto de exaustão, determine a vazão máxima diária, né, de ar fresco. Ele dá aqui 1,2 kg por metro cúbico, gente. Isso é massa específica ou densidade absoluta, que precisa ser fornecida para a sala, e o diâmetro do tubo também ele quer conhecer para a velocidade do ar não exceder a velocidade de 8 metros por segundo. E aí?
A gente está falando de fluxo mássico, né? Então, fluxo mássico vai ser os fluxos, né? Na superfície de controle, a soma aí desses fluxos, massa específica, VDA. Então, vai entrar fluido aí, né? Nessa sala. Tem que entrar uma vazão de 30, vazão volumétrica, isso aqui, 30 litros por segundo, é o fluxo volumétrico. Para atender aí essa sala que acomoda 15 pessoas, tranquilo, Pedro, 15 pessoas, e o ar tem uma massa específica de 1,2 kg por metro cúbico. Vamos fazer primeiro essa parte, depois a gente encontra o diâmetro. Até aqui, depois a gente faz a parte do diâmetro. Vamos lá, vou dar um tempo para vocês pensarem. Professora, Oi. no caso, tem que fazer a vazão total, é? Ele quer a vazão, né, que vai entrar, a vazão de fluido que vai entrar, a vazão mássica nessa sala, a vazão total para atender essas pessoas. Né? Ai, meu Deus. De Tá bem. exaustão, no caso, né? Vou ter Xixi. que ter um exaustor aqui que atenda, né, esse fluxo mássico aqui para as pessoas que vão estar nessa sala. Tá certo. Como ele está falando de fluxo mássico, né, então só lembrando que isso aqui sai, a gente vai estar falando dos fluxos na superfície de controle, massa VDA igual a zero. Vou anotar aqui, César, deixa aí guardadinho. Quando a gente fazer, a gente vê se foi isso mesmo. Vamos devagarzinho aqui. Se vai ser para se ele está falando de um fluxo também uniforme, gente, constante, né, então a gente pode tirar da integral e encontrar esse fluxo mássico. Então, o fluxo mássico vai ser a massa específica, ele já deu, né? A vazão volumétrica a gente já tem, que é a velocidade vezes a área. Então, esse valor aqui a gente já tem, ó, da vazão volumétrica. Mas a gente não pode esquecer que é para atender 15 pessoas. Tá? Consideraram aí as 15 pessoas? Thais e Alane? Consideraram Sim, só professora. uma, passaram 14 não, né? Não, multiplicou por Sim. 15, professora. Então, a gente tem a massa específica, são 30 litros aí para 15 pessoas. É só aí fazendo as transformações de litro aí de metro cúbico. De litro para metro cúbico, porque a gente está trabalhando com a massa específica em metro cúbico. Então, litro aí vai cortar com litro. E a gente vai ficar, então, com 0,54. Mas olha o que é que ele pedia. Ele pediu o fluxo mássico diário. Né? Vocês calcularam o fluxo máximo por segundo. Sabia que tem uma pegadinha. Pegadinha. Faltou detalhe tá só. Por que vocês dizem pegadinha? Tá bem aqui, ó. Fluxo, a vazão mássica diária. Aí vocês dizem que é pegadinha. Eu não entendo.
É porque a Mas o gente mais acha que é uma coisa e não é. multiplica pela quantidade de segundos de um dia, certo, gente? E 28 exatamente anos. uma palavrinha dessa muda totalmente o sentido da questão. Isso, porque ele quer saber para o dia todo, né? Qual deve ser o fluxo máximo, não só por segundo, não só para uma pessoa. Então, a gente tem que sempre observar esses Se detalhes. valesse um, tinha 0,6 aí. 02? É, 001 foi isso que eu escutei? 01, 02? É, talvez. E é leilão agora? Quem dá menos? Que dá, ele é diferente, né? É quem dá menos esse. Vamos lá, achamos o fluxo máximo diário. Ele quer saber agora. Vamos para outra parte. Ele quer saber agora o diâmetro do tubo para que a velocidade do ar não exceda 8 metros por segundo. Vamos aí de uma segunda chance. Ele quer saber o diâmetro para essa velocidade não exceder. A gente vai partir do mesmo fluxo, tá, gente? Fluxo máximo é massa específica vezes a velocidade vezes a área. Só tem que o que ele quer saber agora é o diâmetro, né, que está aqui na nossa área. Qual é o diâmetro? O fluxo máximo a gente já sabe, né? Se é por segundo, a gente vai usar esse daqui, 0,54, né? Porque ele deu a velocidade aqui em segundo e não em dia. A massa específica a gente já tem. Peraí, pessoal. Estou parando. Mas ninguém está fazendo, gente. A Alane já botou aqui o valor. Fazendo um minuto, pessoal. Cadê? Com tanta gente nessa sala, só... Cadê Anne, Tô Arthur, falando, Arlan? só que eu tô pelo celular aqui, tá mais devagar, né? Ah, sei. Cícero, Diego, Emily, Enio, Felipe, Iverson, Janderson, Oxe, João. não é duas vezes esse valor de Thaleson, não, professor? Ah, deixa eu ver no seu. Eu tava aqui nas pessoas que estão na sala. Deixa eu voltar lá no seu. Deixa eu ver o que diabo eu fiz. Pi r quadrado. Vamos lá. Thaleson, falta a unidade. Ainda dá tempo de corrigir. Vamos lá, eu vou mostrar, Vitor. Vou mostrar como é que ele vai fazer. Só tô dando tempo de vocês fazerem, gente, também. Não, é só matemática básica, né? Jogo. Esse é. Ó, se a gente tem um fluxo máximo, a gente tinha um fluxo máximo, né? Então, ó, que aí foi a massa vezes a velocidade vezes a área. Você só tem que aqui era em dia. A gente vai fazer aí, vai usar quilogramas por segundo. Temos a massa, a velocidade que ele já deu.
Quero encontrar o diâmetro. Assim, Vitor. Massa específica, vezes a velocidade, vezes a área, o que ele quer saber é esse diâmetro para que ocorra o escoamento nesta velocidade. Ah, não, é isso mesmo. Tá? E aqui é o fluxo máximo. Por 2 aqui. Alisson já tinha ganhado na outra, não foi? Alane e Pedro. Leandro foi... Não, Pedro não. Dá 0,26, Pedro. Dá 0,21 não. Puxa, deixa eu ver aqui. 0,54. Salvou Leandro. 0,54 dividido por 1,2 vezes 8. Aí depois... Não, errei aqui, foi mal. Você usou qual? A de vazão volumétrica foi, Vitor? Se vocês usassem esse valor aqui, né, de 30 litros por segundo vezes 15, né, vocês poderiam fazer que a vazão volumétrica, né, também é igual a velocidade vezes a área, que seria π d ao quadrado sobre 4. Poderia ser assim também, usando a vazão volumétrica, mas tem que lembrar de transformar para metros cúbicos por segundo e multiplicar por 15. Errei aqui no Excel. Daí tem uns números soltos aqui. Não, é que eu fui fazer por π r quadrado mesmo, aí em vez de eu dividir por π, eu multipliquei. Ah, sim. Me confundi também nesse mesmo lugar. Na hora de... Eu tava fazendo π ao quadrado. Planilha aí de vocês. Ah, professora, é muito melhor. Para dar os 6 dígitos aqui, o cabo achar o erro, é bom demais. Perguntas? Perguntem, gente. Nem pergunta não, professor. Deixa uma questão dessa para a prova que tá tranquilo. Não, essa é só para ser... Ah, foi uma para a gente ver fluxo volumétrico, outra para a gente ver fluxo mássico, né? Vamos... Essa é boa, vamos para essa. Agora sim, a gente começou a entrar começou as no nível canalhas agora. Hã? Começou a canalhar já. Agora a gente começa a entrar no nível prova. Vamos lá. O fluido é o ar, um fluido, né, que a gente vai analisar agora é o ar, né, que tem a massa específica de 1,24 kg por metro cúbico, né, em contato direto com a parede sólida. Ó, essa parede sólida aqui cinza. Pessoal, presta bem atenção nessa questão. Essa parede sólida aqui, que eu estou pintando de vermelho. Né? E nessa parede sólida a velocidade é zero. Lembram da condição do não escorregamento? Quando o fluido está em contato com a parede sólida em repouso, a velocidade dele vai ser zero. Assim, o fluxo sobre essa placa adere na superfície e forma essa camada limite. Ó, essa camada limite aqui na figura, esse tracejado aqui. Ó. E aí, o que é que acontece? O fluxo acima da placa é uniforme. Ó, a gente tem um fluxo aqui uniforme. O V aqui, a velocidade máxima, usamos aqui, é de 30 metros por segundo. A distribuição dentro, né, de velocidade dentro da camada limite vai variar de zero, daqui, até o máximo dessa camada limite. Né? A gente vai ter aqui um deltazinho aqui. Tá? E essa distribuição da velocidade, ó, quando ele fala a distribuição da velocidade, essa distribuição aqui da velocidade
é dada por essa função aqui. A espessura da camada limite, ou seja, esse valor aqui do delta, é de 5 milímetros. Considere que a largura da placa, a gente tem uma placa aqui, né? Uma placa, né? É de 0,6 na direção perpendicular do plano da figura. Vou fazer, no próximo slide ele mostra melhor essa placa. Ele quer o fluxo máximo pela superfície de controle, né? BC no volume de controle. Deixa eu passar aqui para a figura. Ó, é que ele quer o fluxo máximo aqui, ó, em BC. Tem A aqui escoando. Fluxo máximo BC. E o volume de controle é toda essa região pontilhada. Né? A minha camada limite aqui tem um valor de 5 milímetros, esse delta aqui. Ele fala que essa placa, então se a gente vai ver nessa placa de cima, ela tem essa espessura W de 0,6 metros. Né? Então, a área aqui vai ser W vezes Y, W vezes Y. O Y é a altura, né? Eu tenho um A escoando por cima desta placa. E o que ele quer que a gente calcule é esse fluxo máximo de BC. Mas a gente tem todo esse volume de controle aqui, ó. Eu tenho essas três regiões. Eu tenho uma região AB, BC, CD. Tem uma região AD também, né? Mas ele já disse que aqui a velocidade é 0 na região AD, que é o contato com a placa. Esse valor aqui de delta, ele também já deu, tá da camada limite de 5 milímetros. E o W de 0,6. E a função da velocidade nesse trecho parabólico também aqui foi dada já. É a massa específica aqui de 1,24. Vamos lá, ele quer o fluxo de BC. A gente já sabe que o volume de controle é fixo, né, indeformável. Então, na nossa... Vou apagar tudo aqui. Na nossa equação da continuidade, expressa aqui em cima, olha. Esse termo vai embora, não tem variação no volume de controle. Eu tenho apenas que a soma dos fluxos onde em AB, BC, CD e DA, ou AD, é igual a 0. Aqui é a função, né? Observem aqui que o usão está aqui dividindo, só vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, vou fazer assim. Vou botar um colchete aqui. Só lendo e interpretando a figura por enquanto. Lembrando que a área, né, vai ser aí W vezes DY. W vezes Y, mas a gente está vendo aqui que a velocidade varia em Y. Então, vamos lá. Vamos achar aí quem é cada fluxo desse. Vamos achar quem é o Tem fluxo. como você só relembrar um negocinho, por favor? O que é essa distribuição de velocidade mesmo? Só explicar novamente. A distribuição de velocidade ao longo de Y, né? Então, devido ao princípio da aderência, eu vou ter aqui uma velocidade 0, né? Como ela vai se afastando da superfície fixa, essa velocidade vai aumentando ao longo de Y. E aí ele deu essa distribuição de velocidade aqui, acho que vou botar um colchete aqui também. Essa expressão da nossa função da velocidade, essa velocidade está variando de acordo com essa função aqui. Melhorou? Acho que tinha sido certo. Sim. Professora, de cara eu não poderia eliminar esses termos, essa integral de A a B e de C a D, não? Já que não tem variação. Peraí, é de A a D, né? Pode. Essa? De A a D e de B a C, no caso, né? Já que não vai ter variação de Y. B a C é quem ele quer saber. Ele quer saber justamente isso. Qual é o fluxo máximo pela superfície de controle BC? O meu volume de controle é esse pontilhado aqui, tá? Mas eu tenho um fluido aqui também, olha.
Meu fluido ele está escoando aqui, ó, nessa placa. Né? E o volume de controle é a região pontilhada. Então, eu estou tendo fluxo também para essa região. O ar também está escoando, né? Entre aqui BC e a região acima dele. O que ele quer saber é justamente qual é o fluxo máximo BC. Certo, Professora, como é que eu Pedro? enxergo que tem uma placa aí? A placa está aqui embaixo. O solo. É o ar escoando sobre o solo. Só essa Certo, placa cinza aqui. mas para calcular a área, a senhora usou a altura em Y, né? Só que a Isso. placa não está no solo? Não entendi muito bem, não, como foi esse É isso cálculo dessa aqui, área, ó. não. Tá vendo aqui? Olha para a câmera. Tá vendo na câmera? Deixa o microfone ligado para eu saber se você está entendendo. O fluido escoa aqui Agora nessa foi. placa, certo? Ó, essa placa tem Certo, uma espessura de 0,6 metros, certo, tá? E aí, o meu fluido, né, ele está escoando em Y, acima dessa placa. certo. Então, eu estou dizendo que a velocidade está variando em Y, né? E ele escoa nessa placa. Então, é perpendicular, é 0,6 na direção perpendicular ao plano da figura. 0,6. Tranquilo? Sim, Melhorou? deu uma melhorada. Tá 100% ainda não, mas melhorou. Então, ele vai. Está dizendo que ele está variando aí em X e Y. Então, quem vai ser a minha área? Ó, acho que essa figura aqui também não melhorava, não. Ó. W, que é essa. Vai ser aqui essa placa aqui, ó, que está desenhada embaixo de azul. E Y na altura. É estranho mesmo de entender esse DA aí. Porque, ó, o que ele está falando aí, gente, é que ele escoa em uma placa, né? Essa placa tem uma espessura de 0,6, só tem que a minha velocidade varia em Y. Quem é a área? Então, aí, se a gente estiver considerando que ele está atravessando esse volume de controle, né? Quem vai ser a minha área do volume de controle? Quando a gente fazia a área circular, não era a área do círculo? Ó, então, quem vai ser a minha área aqui, dessa superfície de Ah, controle? professor, agora ficou melhor, ficou mais claro, porque eu estava associando essa área sendo a área da placa, mas na verdade é a área do volume de controle, né? A área da superfície de controle. Ó, Superfície aí de se controle, melhorou. sim. Agora melhorou. Melhorou? A área da superfície de controle, que a gente não está analisando sempre a área da superfície de controle. Quando a gente fez na outra questão, a gente fez assim, qual é essa superfície de controle aqui? Como ele era um conduto circular, ó, essa era a superfície de controle que a gente analisava para apontar, né, o DA. E fazer aí o escalar VDA. Melhorou? Quer Sim, melhorar sim. para todo mundo. E ver só a figura assim, né, no plano. Por isso que ele fala perpendicular, né, na direção perpendicular ao plano da figura. Vamos lá, vamos seguir. Então, o que ele quer que a gente encontre justamente esse fluxo máximo BC, a gente vai isolar ele e vamos calcular, então. Vamos calcular separadamente esse fluxo, depois a gente calcula esse fluxo, certo? Vamos começar aqui por esse termo 1. Vamos começar pelo termo 1, depois a gente faz esse termo 2 aqui. Vocês entenderam por que AD eu anulei? Ele vai ser 0, porque ele disse que aqui, junto ao solo, né, minha velocidade é 0. Vamos lá. Vamos Vai, fazer professor, primeiro aqui. começa. Vamos fazer esse termo aqui. Observe que nesse termo, nessa região aqui, AB, né, fazer assim, para ver se melhora essa questão da superfície de controle, né? Observe que nessa região AB, que é a região de entrada, a velocidade é uniforme. Ó. As setas aqui estão indicando que a velocidade é uniforme, ele ainda não entrou em contato com essa placa.
né? Então, eu poderia, sim, eu só troquei aqui, viu, gente? dA por WDY, ó, dAWDY, né? W é constante, né? A massa específica também é constante e a velocidade, né, que é 30 metros por segundo, ela é constante e sai tudo da integral. Tá travando, pessoal? O microfone de vocês. Pode ser internet, Pedro. Para mim tá normal, professor. Então, a massa específica vai ser constante, a velocidade também constante, ele já deu aqui de 30 metros por segundo. Nessa região AB, ela é constante, tá, gente? E de 0 ao epsilon, que é esse valor aqui de 5 milímetros, né? Eu poderia simplesmente dizer que, como é tudo uma constante, 0 vai ser 0 e o y vai ser o próprio delta aqui, que tem um valor de 5 milímetros. Né? Como eu tenho uma situação constante de velocidade, lembra que a gente pode tirar a integral? Né? A gente precisava nem fazer isso daqui, eu podia tirar logo tudo da integral e assumir o valor aí dessa velocidade constante em y. Já temos, então, o valor deste primeiro termo aqui, AB. É porque menos, ó, a área aponta para fora e a velocidade está no sentido contrário. Então, vamos ter o nosso sinal aqui negativo nessa região AB do volume de controle. Sim ou não? Calma, professor, eu tô fazendo aqui. Ô, professor, esse valor do DY aí pode ser, é direto em milímetro mesmo? Não, aí quando a gente for colocar os valores, César, a gente vai deixar as unidades homogêneas, tá? Porque como eu estou trabalhando aqui com fluxímetro, a gente vai trabalhar tudo. Eu vou fazer primeiro a algébrica, aí no final a gente coloca os valores. Mas se vocês quiserem já colocando os valores, deixem todas as unidades homogêneas. Trabalhar tudo em metro. Né? Você tem aqui também, ó, a largura em metro. É bom trabalhar com tudo em metro. Vamos ver já já, Alane. Botem aí as suas apostas. Mas deixa aí, tá guardado. A gente vai chegar já lá. Então, vamos fazer agora essa parte que está em roxo, que é da região CD. Então, olha, na região CD, ele vai ser positivo, né? Porque aqui a área vai apontar, ó, positivo para fora, o vetor velocidade está apontando aí no mesmo sentido. Então, isso vai ser positivo. Né? A massa é constante. Né? Aqui, quando a gente substitui a área, ó, por WDY, o W também é constante, ele vai sair da integral, mas temos a função da velocidade que representa esse escoamento nesta região CD. Então, vamos substituí-la aqui. Então, a gente vai substituir essa função aqui. E vamos integrar de 0 ao delta, que é o valor da camada limite. Tá? Vamos integrar do 0 ao delta. Vocês que já acharam o valor, qual é a integral aí dessa...
Ó, isso sai também, tá? Até apareceu aqui de novo. Eu quero esse valor aqui dessa integral. Só em relação à espessura da camada limite. Porque do outro, quando for zero, né? Tem y em todos os termos. Quando for zero, eu substituir aqui, né? Vai dar zero. Aí depois... Da integral, depois a gente substitui os valores. Professora. Oi. Também fica negativo? Oi? Também fica negativo. E na hora que eu falei, eu desliguei o microfone. Por que desligou? Também fica negativo? Por que fica negativo esse termo? Sim. No final, quando a gente substituir lá, ele fica. Isso. Ah, obrigada. Passar para o outro lado. Ok. Então, quando for zero, ele vai ser zero. No epsilon, a gente vai substituir aqui. Vai ficar epsilon ao quadrado dividido pelo epsilon menos epsilon dividido por 3. Epsilon não, aqui é o delta. Dividido por 3. Ele só vai ficar negativo depois que a gente substituir. Estou calculando separado. Então, vai ficar massa específica, a espessura, V máximo, 2 delta, que é esse valor de 5 milímetros, dividido por 3. Tá? Então, já temos aquela parte verde, né, que era do trecho AB. Já temos o do trecho CD. Vou substituir lá. Ó, já temos esse termo 1, que a gente chamou de termo 1. Já temos este termo 2. Vou substituir aqui. Só vai ficar negativo quando eu isolar, porque o que a gente quer encontrar é justamente isso daqui, ó. Professor? Oi. Na hora que eu falei da integral de DAA, foi um chutezão da poxa. Mas por que fica zero mesmo? Porque fica zero onde? Logo antes da gente começar a substituir valores, até caiu um pedaço aqui. Que aí eu disse, professora, não vai ficar zero aí não de DAA. Mas foi um chute. Eu fui para uma lógica que eu acho que não é real.
É de zero, né? A gente vai fazer a integral de zero, que está aqui, até esse valor total aqui, que é de 5 milímetros. Então, quando a gente substitui zero, Entendi. vai zerar. É porque é do Depois chão, vai, né? Tá. vai sobrar apenas o meu termo, que vai ter o delta, que é o máximo. Mas essa lógica não se aplicaria também ao trecho BC, não? Porque eu não vou estar só pegando aquele trechinho lá de cima, o elemento infinito. Só aquela laminazinha lá de cima. É, porque aqui a gente não tem a função dela. Então, a gente vai encontrar esse fluxo máximo de BC em função do fluxo de AC e CD. Se a gente tem que é um fluxo de AB e tem um fluxo de CD, né? Se eu subtrair aqui, ó, se eu isolar aqui esse fluxo, os dois fluxos de AB e de CD, eu encontro o fluxo máximo de BC. Eu não tenho a função que representa essa velocidade aqui nessa região, BC. Eu vou ter aqui, né, a área apontando para fora, eu não tenho esse fluxo aí que ocorre nessa região BC. Então, a gente vai encontrar BC em função dos outros fluxos. AB, que a gente já encontrou, CD também, que a gente já encontrou, e a gente sabe que AD é igual a zero. Né? Que a soma dos fluxos é igual a zero. Então, vou isolar aqui o BC. Né? Esse fluxo aqui ele era negativo, né? Passa para o outro lado também negativo, e esse que era positivo passa para o outro lado e fica negativo. Aí a gente já pode substituir os valores. Né? A gente tem um valor de massa específica, 1,24, o valor da velocidade, 30 metros por segundo, a espessura, 0,6 metros, o delta também, 5 milímetros, e a gente já tem todos esses valores. Nem quanto valor diferente é esse? Já que eu nem tenho um gabarito dessa questão. É a minha... Foi 0,1116, 0,074. A Alane já mudou. Calma, professora. 0,037. O primeiro que eu botei é do AB. Aí o segundo que eu botei é do CD. Aí o menino aí botou já a diferença. Cuidaram do sinal? Tô vendo, Isso, tá mais... César colocou já a diferença com o sinal correto já. César também já ganhou, não vale. A Alane também já ganhou, não vale. Leandro também já tem botado a primeira parte, não vale. Então, minha equipe. Bom que a equipe tá funcionando, né? Mas mais do que os valores, gente, vocês compreenderam porque a gente fez região a região do volume de controle. Eu tenho na região AB o fluxo entrando, na região CD o fluxo está saindo do volume de controle. Né? Eu tinha saída aqui também da região BC, né? Na verdade eu tenho um fluxo passando aqui nessa região BC do volume de controle. Então, como a gente não tinha essa função para descrever esse fluxo máximo da região BC, a gente fez o somatório dos fluxos em todo o volume de controle, né? A gente somou aí todos esses fluxos no volume de controle igual a zero, usando a nossa equação da continuidade. Tem mais exercícios para vocês fazerem também nos slides, gente. Não deixem de fazer. Já tem uma lista, a lista desse assunto já está no CIGA também, certo? Então, eu peço que vocês tenham uma olhada com calma, né? Façam esses exercícios. Eu vou só pegar a lista de presença aqui, antes que eu esqueça. Só um minutinho. Vou falar com vocês também da prova lá do... Vou falar com vocês também sobre a prova, se alguém tiver alguma dúvida,